Estamos hoje entrevistando aqui o vereador Jorge da Farinha, e ele tem gente aqui perguntando quantos mandatos o Jorge já tem, e as ações dele a gente já sabe, mas a gente quer saber quantos mandatos o Jorge da Farinha já tem, né? Porque tem pessoas aqui que estão perguntando porque conhecem o Jorge do início da feira e estão perguntando. Aí são duas perguntas, essa daí e o transporte público. Jorge, você foi a favor do aumento do transporte, da passagem e a situação do transporte público em Alagoinhas, que é uma situação precária. Fique à vontade para falar sobre essas perguntas dos nossos ouvintes. Olha, inclusive, eu quero dar uma corrigida aqui, Dionísio, sobre quando eu falei do salário dos estagiários, que na realidade é bolsa, né? É uma bolsa auxílio que eles recebem, então vai ter aumento nessa bolsa. E o amigo aí perguntou sobre quantos mandatos eu tenho. Eu estou hoje no 5º mandato. Olha aí. De vereador. Tem gente que tem dúvida, que está no 4º. Eu estou no 5º mandato. Então, sobre o transporte aqui de Alagoinhas, público de Alagoinhas, a gente sabe a dificuldade de todas as cidades, não só de Alagoinhas, da Bahia, assim como o Brasil, né, o transporte público está passando por dificuldades, né? Até as capitais, né, a gente vê que está passando dificuldades. Então, Alagoinhas, o transporte, essa questão, Julibá, do aumento, né, a gente sabe que todo ano tem aumentos nas tarifas, né? Exatamente. Tem aumento de salário, aumento de combustível. Aí, se tem aumento de salário, o cobrador recebe um salário maior, o motorista, aí tem o fiscal, né? O diesel sobe, o pneu sobe, né? Até um ônibus daquele que custava 400 mil, hoje tem ônibus que custa 800 mil. Então, não tenha dúvida que sempre o transporte público, outras, né, coisas também, tanto no município como no estado, ou seja, federal, sempre aumenta todos os anos. Né? Teve um aumento de R$ 3,90 para R$ 4,10, foram 20 centavos, né? Deu menos, e aí parece que me deu aí, não sei, o percentual agora eu não estou lembrado. Mas agora o que precisa de fato, né? Quando se tem um aumento, o que é que a população quer de fato? A melhoria do serviço. Então precisa de fato melhorar o serviço, né? Ter um ônibus de qualidade, os horários dos ônibus, né? Para estar servindo a população, essas coisas têm que ser melhoradas. Inclusive a Câmara tem cobrado muito ao prefeito Joaquim nesse sentido, né? Da melhoria da frota do transporte público de Alagoinhas. A gente sabe que não é fácil, né? Quando tem licitação aqui, empresa nenhuma de fora quer participar, porque sabe da dificuldade. Inclusive, Dionísio, a Avanço veio para aqui, para o segundo lote, com 60 dias, largou tudo aí, disse, tchau e benção, já vou, porque o empresário, ele não vai trabalhar tomando prejuízo. E a gente sabe que hoje, modesta parte, não só em Alagoinhas, mas o transporte público, ele não está dando assim resultado. Precisa, né, às vezes o governo federal, governo do estado, os governos dos municípios está dando subsídio, né, a essas empresas para que elas possam se sustentar no município. Então é preciso, aí tem que ter a discussão, ver a forma, o que é que a empresa de fato precisa, né? O governo já sinalizou dando um subsídio, né, mensal aí nesse período dos 6 meses. Então o que falta na realidade agora, o prefeito, eu acho que a semana passada já teve uma reunião com o empresário, precisa, né, tá sempre sentando. E aí eu quero aqui no ar pedir o prefeito, todas as vezes que for sentar com essas empresas, chamar o legislativo. Isso, porque o legislativo, a gente está ali ouvindo a reclamação da população, né, da população. E a gente precisa passar esses pontos para o executivo, né? Então é muito importante que o executivo esteja alinhado com o poder legislativo. Jorge, tudo bem, o Brasil todo, inclusive até a capital, teve empresas que faliram também devido à pandemia, a grande pandemia, que foram 2 anos de pandemia, né, e o aumento do pneu, combustível e salários.
Mas a gente percebe que em Alagoinhas o pessoal reclamam, né, os moradores, a população, claro, que é um direito de ter o transporte público. Mas eu resido ali, eu moro na Praça Kennedy, na rua Conselheiro Dantas. Final de semana você vê o ônibus passando, o banco vazio, vazio, vazio. Sábado à tarde começa já os ônibus rodarem. Verdade. Sem passageiro. Final de semana que se coloca o ônibus para rodar, para levar o povo, né, para os grandes atacadões, vazio, vazio, vazio. Então, é um problema que o povo de Alagoinhas também não tem aquele formato de sempre pegar o coletivo. Mas é que também a população está desacostumando a usar o coletivo devido à demora. Também, né? também. Passa 1 hora, 40 minutos, então isso também faz com que as influenciou. pessoas peguem mototáxi, peguem Uber. Eu tenho uma sugestão aqui, não vou ouvir o Jorge não, porque o tempo não vai permitir, mas a sugestão é que, assim como os vereadores, por exemplo, as empresas, para receberem o aumento, dependem da votação dos vereadores. Se os vereadores não aprovarem, não tem aumento. Então, os vereadores têm poder também. Então, a sugestão é que os vereadores se reúnam e vá à direção da empresa cobrar a prestação de um melhor serviço para a população de Alagoinhas, mas a gente vai debater esse assunto mais no outro horário, porque o tempo não está dando para isso, né? Faltam poucos minutos para a gente acabar o programa. Você tem visto Feliciano? Vejo Feliciano, tá lá em São sempre Paulo, vejo. Tá lá em São Paulo, a Feliciano acompanhando a gente. Um abraço aí para você, Feliciano. Rose na Fazenda Sapé, bom dia. Zelito da Câmara, hoje não esqueci não, Zelito, de mandar seu bom dia, Zelito. Jorge, são tantos assuntos, 2 aqui. Você é da Central de Abastecimento, você tem feito emendas para a Central de Abastecimento? Olha, esse ano, inclusive, né, a gente, junto com o prefeito, a gente conversou com o executivo e ele já sinalizava, né, os investimentos para a Central de Abastecimento, inclusive do galpão de frutas que está fazendo, mas a gente não poderia deixar de estar fazendo uma emenda no orçamento. E fizemos para esse ano agora, uma emenda de 500 mil para a agricultura familiar. Né? A gente sabe que o povo de Alagoinhas, a Central de Abastecimento, que é um polo, quando o Julimar falou, né, sobre a Central de Abastecimento, inclusive Julimar e Dionísio, a Central de Abastecimento hoje é a maior indústria dentro do município de Alagoinhas, que emprega mais de 4 mil famílias, né? Exatamente. Então, a gente não poderia deixar, que foi uma emenda eu achei até baixa, mas é o que a gente tinha, né, dentro do orçamento para remanejar, porque tinha outras prioridades também que a gente não poderia mexer, a exemplo da saúde, de alguns outros setores, mas nós destinamos 15 mil de emendas para a Central de Abastecimento, fora algumas emendas individuais que alguns vereadores vai colocar. Mas eu tenho certeza que no próximo ano vamos estar discutindo para colocar uma emenda melhor. E se o prefeito precisar de fato, né, de remanejar recursos para reformar todo aquele galpão da Central de Abastecimento, toda a Câmara de Vereadores, independente de ser governo ou oposição, está lá para aprovar o remanejamento para que o prefeito possa reformar aquela Central de Abastecimento. Bom, eu tenho aqui perguntas para Jorge, mas eu vou fazer o seguinte. Bom, como o Jorge está hoje no programa Tribuna Popular, vou convidá-lo para uma outra entrevista agora no Jornal Regional. E eu vou abrir espaço para o meu programa à tarde. Super tarde, porque é de 1h30, depois de Ailton Borges, de 1h30 até 4 da tarde. Nós vamos ter tempo para falar à vontade. Mas vamos tirar mais o Jorge da Toca. Vamos tirar o Jorge da Toca para responder aos seus eleitores. Já dei aqui uma sugestão. Eu dei de modo geral, mas vale também para Jorge. O Washington, eu, Jolimar, Quequeu, Maris Mônica, Silvana. Então, talvez você não tenha o contato com a população devido a sua agenda ser muito cheia. Às vezes você não tem um contato com a população que nós temos. E às vezes nós sabemos o que a população pensa, o que a população fala daquele vereador. Então eu sempre disse aqui, vou dizer a Jorge, escute seus assessores, que eles estão no meio do povão, eles sabem o que é que a população está pensando de você, está falando de você. Então quando eles derem uma ideia, né, pelo menos pense, né, escute, não faça ouvir não, escute,
pense, né, na sugestão dada, tá bom? Porque às vezes o vereador tem muitas ocupações, ele não está no meio da população, não sabe o que está acontecendo. Para fechar, Jorge, você não vai ter muito tempo não, esse assunto daria um discurso, mas acho que você vai ter uns 3, 4 minutos para falar sobre isso. Inclusive, veja só, eu estava a última reunião que eu fui, tem um outro convite aqui para o dia 8. A última reunião, quero mandar meu bom dia para Márcio, né? Sempre está me convidando para todos os eventos da prefeitura. E eu fui convidado para a inauguração da Ecoponto. E eu estava lá, né? A convite do Márcio, mais uma vez, obrigado. E aí alguém, né? Aí Joaquim Neto anunciou 6 nomes daqui de vice, né? De pré-candidatos a prefeito. Aí um colega meu, cadê Jorge, rapaz? Que não está aqui para o prefeito anunciar também, Jorge. Você é pré-candidato a prefeito? Olha, Dionísio, inclusive eu quero até falar a respeito da não a minha presença neste evento, que inclusive, Maris Mônica aqui sabe, minha mãe teve um problema de saúde, entendeu? E eu tinha que estar por perto, né, dela. Ela, meu irmão também, eu não poderia deixar de estar acompanhando. E sobre a 2024, né, como o ouvinte aí perguntou quantos mandatos de vereadores, eu estou no 5º mandato, já fui membro da Comissão de Constituição e Justiça, relator, hoje sou atual relator, né, que analisa os projetos e tal da Câmara de Vereadores, que vem do Executivo ou da própria Câmara. Já fui presidente da comissão, vice-presidente da Câmara, presidente da Câmara, secretário de Relações Institucionais, secretário de Agricultura, secretário de Governo. Essa questão, né, desses 2 anos e pouco, né, às vezes eu não tenho ido frequentemente nos programas de rádio, em alguns lugares, porque quando a gente tem, assim, lugares que tem muita movimento de população, vocês sabem, né, que há mais ou menos quase 2 anos eu perdi um filho. Exatamente. Além disso aí me desanimou um pouco, né, estou voltando aos poucos. Quero pedir desculpa à população, mas dizer, né, que graças a Deus está me dando força, né, estou voltando, amém, né, ativa, com a força, acreditando muito no Senhor, né, tem me dado muita força e vou retomar essas atividades, né, o que eu gosto é de fazer política, de servir o povo, né, e com certeza Deus está me dando muita força e estou voltando. O vereador não pode fazer tudo. Isso. Minha assessoria, a gente tem feito várias reuniões, inclusive para a semana nós vamos ter uma reunião. Tenho escutado a minha assessoria. Além de mim, tem feito o trabalho, cada pessoa tem feito o seu trabalho. E aí, modesta parte, eu quero parabenizar toda a minha assessoria, tanto da Câmara e também aquelas pessoas que eu indico, né, para a Prefeitura, né? Não tenho tido reclamação de ninguém, graças a Deus, de secretário nenhum, faz o seu papel, sempre eu tenho dito. Trabalhe para dar respaldo ao nosso município, trazer, né, coisas boas para o nosso município. E a respeito de 2024, quando você fala se eu sou pré-candidato ou não, eu sempre, né, meu grupo, a família, meus amigos, sempre me cobrava isso, de eu colocar meu nome à disposição. E esse ano, agora, né, estou aí colocando meu nome à disposição da pré-candidatura de prefeito para 2024. Né? Isso não significa que eu aferro e fogo, né, eu tenho que ser candidato de qualquer jeito. Não, é claro que para isso, primeiramente, a gente tem que acreditar naquele pai lá de cima que nos permite, porque se ele não permitir, não tem nada para ninguém. Então, primeiramente, agradecer a Deus e pedir a Deus que nos dê permissão. E, em segundo, a nossa população de Alagoinhas é quem vai dizer, né? Que vai ter várias pesquisas. Joaquim tem vários pré-candidatos a prefeito, pré-candidatos bons, exatamente, né, no seu grupo. Eu sou um deles. E que são unidos. Eu sou um deles, nós estamos unidos. Aquele que a população e o prefeito sempre tem dito, não vai ser candidato, meu melhor amigo, ou vai ser quem o povo decidir. Né? Verdade. Então, como é que o povo decide? Através de pesquisa. Então, meu nome está aí posto, né, a pré-candidatura de prefeito. Se a população de Alagoinhas disser, não, Jorge, está na hora de você ser candidato a prefeito, para ser prefeito, para nos representar, né, representar a cidade, está aqui trabalhando pela cidade de Alagoinhas, nas pesquisas,
o povo vai dizer, né? Exatamente. E eu estou aí com meu nome à disposição da população de Alagoinhas para uma futura, agora é pré-candidatura de prefeito, mas uma futura candidatura a prefeito do nosso município, a qual eu tenho muita vontade, né, de trabalhar, de ter a caneta na mão, cheia de tinta, para eu trabalhar em prol do nosso município. Em especial, né, a nossa central de abastecimento, né, que elas tem que ser o cartão postal da cidade de Alagoinhas. Tem um ouvinte, o Jorge do Cangula, eu não ouvi direito essa emenda que Jorge falou de 500 mil, teve essa... Ó, essa emenda de 500 mil... Ele vai falar aí agora. É para agricultura familiar. Pronto, pode tirar sua dúvida, Jorge. Vamos ouvi-lo. Vamos lá. Aí, Renato. Ele falando que botou Bote o 500 mil para agricultura familiar. Embora que ele saiba que é baixo, né? Mas tem as emendas da saúde, não quer coisa. Rapaz, ele falando que botou 500 mil para agricultura familiar. Embora que ele saiba que é baixo, né? Mas tem as emendas da saúde, não quer coisa. Rapaz, a roça é o principal para poder botar comida na cidade. E cobra ele aí, viu? Cobra ele desses 500 mil para mandar uma rede escavadeira para Cangula para cavar os tanques do meu vizinho. Todo mundo querendo criar peixe sem poder cavar o tanque. E tá chovendo. Pronto, tá aí. Né, o Jorge do Cangula. Quero mandar um abraço aqui para Jorge e para nosso amigo Daniel também, que está nos escutando, e meu filho, João Henrique, que está nos escutando. Então, Jorge, 500 mil foi só uma emenda, mas tem o orçamento da própria secretaria também para ser investido na agricultura familiar. Que beleza, tem um aviso aqui, você que está na central de abastecimento, viu? Já são 9 horas e 58 minutos, um aviso, o portão da central de abastecimento, nas imediações ali do 2 de julho, próximo ao Frango Zero, é o portão, e o portão também da Lorival Batista serão fechados, pois a Coelba estará fazendo manutenção da rede elétrica. Vai ser no dia 1º, amanhã, quarta-feira, horário das 8h30 às 16 horas. A direção agradece a compreensão de todos os feirantes. Olha, lamentavelmente, acabou nosso horário, né? 30 segundos para as despedidas do Jorge. Nosso muito obrigado pela sua presença aqui no Tribuna Popular e até o Jornal Regional. Dionísio, eu quero agradecer, né, a você, como meu irmão, como radialista, a Julimar, obrigado, a nossa amiga aqui, que eu esqueci o nome, Renato. a Renato também, Renato e agradecer Café. a Deus por mais uma oportunidade que nos dá para eu estar aqui neste programa Tribuna Popular, e com certeza você, Julimar, está me convidando para uma outra entrevista em outros programas. Eu vou estar me colocando à inteira disposição e dizer, eu quero agradecer mais uma vez. Na próxima semana já pode no Super Tarde, viu? E agradecer e mandar um bom dia à nossa população de Alagoinhas, em especial o povo da Central de Abastecimento e o povo da zona rural, o qual eu sou filho ali da região de Buracica, que é o Espinho, né? E futuramente vocês vão ter um prefeito de Alagoinhas, um homem que veio da zona rural e um homem feirante. Muito bem. Obrigado, Jorge. Bom dia, Jolimar. Até amanhã. Bom dia, até amanhã. Até Tribuna Popular e até o Super Tarde. 1h30 da tarde, após o nosso querido do programa Pauta Livre. Pauta Livre, Ailton Borges. Ailton Borges, nós estaremos até as 4 da tarde com o programa musical Super Tarde. Tchau, Valeu. tchau. Eu volto no Jornal Regional às 18 horas. Até lá. Vou marcar bem. De você. Já foi secretário de Agricultura, dentre tantas outras pastas que Jorge já ocupou, e creio que vai ocupar muitas pastas ainda, não é, Jorge? Já tem uma vasta experiência. Você conhece bem a central de abastecimento, bem como o Jolimar, né?
Vamos lá, que tamo está lá junto. dentro, conhece melhor do que eu, vou lá como cliente, mas o Olimar vive 24 horas praticamente, por assim dizer, na central de abastecimento. E o que de interessante você quer saber do Jorge sobre a central de abastecimento, Olimar Souza? Pois é, bom dia, vereador, bom dia a toda a equipe que está aqui, todo mundo presente, os assessores do vereador. Eu destaquei a nossa querida Silvana pelo o momento que ela passou na central, que surtiu muito efeito, Jorge. A Silvana como coordenadora ali, não foi? Junto com o diretor, na época, o então Tenente Cruz. E ela fez o seu papel importante ali na central. A central tem muitas debilidades, a gente sabe, mas na medida do possível a gestão vem trabalhando, eu sei, Jorge, a possibilidade. Que ideia você tem, Jorge, para a central de abastecimento, inclusive naquelas reclamações dos feirantes no setor da farinha, setor de cereais ali, onde o pessoal vende camarões, setor de farinha, feijão, que é a situação da problemática da cobertura do telhado, com a sua cobrança para a gestão, para o prefeito, atual secretário, porque na última inauguração que teve, ali da reciclagem, não se tocaram no assunto dali do setor, que inclusive depois eu passei e o pessoal me cobrando, rapaz, não falaram nada sobre a cobertura do galpão mais antigo, que é esse galpão de cereais e dos setores da farinha, ali, aquele todo, né, completo, porque quando chove, meu amigo, por mais que essa turma venha tapar, mudar aquelas bicas, mas não tem possibilidade de dar continuidade àquilo ali, porque o ferrugem come e depois começa novamente o vazamento. Jorge, fica à vontade, Jorge. Bom, Julimar, uma boa pergunta, né? Você nos traz aqui nesse programa, e eu quero dizer que, inclusive, ali a central de abastecimento, o Dionísio falou aí, né, que os cargos que eu já assumi, inclusive fui secretário de Agricultura, como o Dionísio falou, secretário de Relações Institucionais e secretário de Governo. E sempre, mesmo eu não estando, né, lá, eu estando afastado do mandato de vereador, quando eu assumi essas pastas, sempre eu discuti sobre a central de abastecimento. E tenho várias indicações para a central de abastecimento. Inclusive, quando eu fui secretário de Agricultura, eu concluí aquele galpão ali da área da Feira do Caçoar. Isso. Iniciei aquele outro galpão da agricultura familiar, né, ali na central de abastecimento. E sempre naquela época eu já cobrava a reforma daquele galpão ali de cereais e diversos, né? E inclusive, desde o primeiro mandato que eu tenho cobrado ao prefeito, inclusive, já tem 3 anos seguidos que eu faço indicação na Câmara de Vereadores, aí é um documento registrado, vai para o Executivo tem esses documentos, entendeu? E eu tenho lá na Câmara, para qualquer pessoa que queira ter acesso a esse documento, das minhas indicações, inclusive não só da Central, como de outros bairros de Alagoinhas. Mas a Central, né, para mim, né, que comecei a vender farinha ali na Praça Santa Isabel. Pois é, olha, né, aí, com o meu saudoso pai, né, o rezador, que eu sempre tenho orgulho de falar. E depois fui para a Feira do Pau e logo ali, foi em 89, acho que foi em 89 que inaugurou a central de abastecimento. Veja quantos anos já tem a central de abastecimento. E aquele galpão ali, hoje, não permite mais, Julimar, nem Dionísio, nem aos ouvintes que estão me escutando, que eu, inclusive, quero mandar aqui um abraço para o prefeito Joaquim, que sempre ele tem me escutado, que, inclusive, está ali fazendo o galpão de frutas, né? Isso. Eu já falei ao prefeito e falo várias vezes, prefeito, ali não cabe mais um remendo de telha e de bica. Ali precisa, de fato, de uma reforma geral, né? Tanto no telhado, nas bicas e no piso também. Exatamente. E eu quero dar uma notícia boa, que inclusive o ano passado eu refiz a minha indicação lá na Câmara, conversei com o prefeito, tive uma reunião, inclusive
né, uma reunião meia dura, né, com o prefeito a respeito ali daquele galpão de cereais e diversos. E ele nos garantiu que esse ano iria reformar. A semana passada, antes do carnaval, atrasada, estive com o prefeito em uma reunião para tratar de outros assuntos, inclusive dos estagiários, e toquei nesse assunto da central de abastecimento desse galpão. E ele me garantiu, né, e quero passar aqui para os feirantes, né, que ele me garantiu que a minha indicação vai ser atendida. E que ainda esse ano, Dionísio, está aguardando a conclusão do galpão de frutas, né, que está ali em andamento, que a previsão de término daquela obra é no mês de junho. Pode até ter um atraso, mas... E o prefeito me garantiu que assim que acabar aquela construção do galpão de frutas, ele iniciará a reforma do galpão de cereais e de diversos. Muito bem, ótima informação essa, né? Aliás, eu sempre defendi a reforma, né? Da central de abastecimento. Toda reforma que acontece na central de abastecimento eu prezo muito, porque já ouvi muita gente vir a Alagoinhas, entrar na central de abastecimento, ficar espantado com o tamanho, né, dos serviços que são oferecidos na central de abastecimento. Ali você encontra de tudo, mas ao mesmo tempo outras pessoas que imaginam, né, ser uma central organizada, limpa, às vezes sai criticando. Uma pessoa uma vez falava comigo que veio de Salvador e já ouvia falar da central de abastecimento de Alagoinhas. Então ela veio para ver a central de abastecimento e ela me dizia: olha, não é muito diferente da Feira de São Joaquim, não. Feira de São Joaquim muito bagunçada e aqui a diferença é pouca. Fiquei espantado com o tamanho, mas infelizmente precisa organizar muita coisa. Por isso que eu venho sempre debatendo central de abastecimento. Que eu gostaria que a central de abastecimento fosse o cartão postal de Alagoinhas, né? Então, cada reforma que vai acontecendo, inclusive no galpão, foi da sua gestão, né? O galpão lá da Feira do Caçoar? Da Feira do Caçoar, foi uma das primeiras reformas que aconteceu na central de abastecimento, também com interferência de Jorge. Eu era secretário da época. Na época você era secretário, lutou e conseguiu aquela reforma ali. Já foi um outro ganho, né, que a central ganhou, né? Inclusive, Dionísio, o galpão também aqui de confecções foi uma indicação nossa. Eu sempre, quando eu fui apoiar o prefeito Joaquim, eu já cobrava ele naquele momento: prefeito, vou lhe apoiar, mas ali a área de confecções, mostrei a ele, Julibato, ali de cima da associação, para ele ver o perigo que aquela área ali corria com aqueles plásticos, né? E ele atendeu o pedido, e eu ainda estou cobrando a ele que ali naquele galpão ali de confecções precisa de fato as barracas padronizadas para melhorar ali aquela área. Isso, Jorge. Nós até já debatemos isso aqui, né? Com o próprio prefeito, já debatemos com o Clécio, né? Então é preciso realmente, né? O galpão tá bonito, uma maravilha. Agora, acabando com aquelas barracas de madeira, vai dar um outro visual, né? Até na época o Clécio falava que a intenção do governo é transformar num shopping, alguma coisa assim, né? Nesse sentido. Popular ali. Shopping popular. Então, muito bem. 9h27, o tempo está passando. Jorge, você também trabalhou aí pela indicação para os estagiários, né? Como surgiu essa ideia, e o prefeito Joaquim Neto abraçou a ideia do Jorge da Farinha. Olha, Dionísio, eu tenho um filho que é estagiário, né? Já estagiou em empresas, hoje está fazendo estágio até na prefeitura, na área da saúde, que ele faz psicologia e tá estagiando, e ele sempre me cobrava: meu pai, os estagiários, tem estagiários que têm vontade e estão desanimados, né? Estão desanimados porque o nível superior recebe R$350, aí quem mora distante um pouco tem um vale transporte, né? Que ele recebe em dinheiro, o vale transporte, aí vai para 500 e poucos reais. Veja o que você pode fazer por esse povo, meu pai. E eu venho cobrando, estava vindo cobrando ao prefeito Joaquim, inclusive o ano passado eu não fiz essa crítica dura a ele na Câmara, que eu tenho, assim, Dionísio, o que meu pai me ensinou e minha mãe, o que a gente tem que ser discutido, ou quando a gente tem que ser duro mesmo, quando a gente é parceiro, é amigo, a gente chega para o amigo
e ali a gente debate, né, e vai com aquela discussão dura. E eu fiz essa discussão com o Joaquim o ano passado ainda, no final do ano, prefeito, se o senhor não reajustar os salários dos estagiários, né, eu vou fazer uma crítica dura ao senhor na Câmara de Vereadores. Então o senhor precisa, porque os estagiários, Dionísio, né, a gente vê pessoas ali acima de 16 anos, até pessoas de 25 anos, estagiando, porque ele está fazendo sua faculdade, ele não tem como trabalhar em uma empresa particular, porque a empresa ele tem a carga horária de 8 horas, às vezes é de turno, vai atrapalhar, né, o ensino dele, da faculdade, ou seja, de um curso. Então, às vezes, tanto o estágio serve para o aprendizado do aluno, né, como ele também vai ter o incentivo de estar recebendo, né, aquela gratificação, porque ali o salário dele não é um salário alto, mas pelo menos ele recebeu uma coisa justa, né, justa, que é um salário melhor para ele chegar aos sábados, aos domingos, ele tá ali saindo com a sua namorada ou com seu namorado, né, tá ali comendo sua pipoca, indo para o cinema, e o recurso era muito pouco. Então, eu fiz essa indicação, o prefeito imediatamente me ligou essa semana, né, me chamou lá no seu gabinete, e aí eu quero parabenizar o prefeito, né, quando ele me chamou: Jorge, você está certo na sua cobrança. Eu estava aqui conversando com o secretário de administração, Lula Prata, aí ele marcou uma reunião com Lula Prata, foi eu, ele e Lula Prata, conversamos, então vai ser reajustado o salário dos estagiários, né? Inclusive vai ter uma reunião dia 1º com os estagiários. Então eu acredito que particularmente, eu gostaria que cada estagiário, no mínimo, ganhasse um salário mínimo, mas não é possível, né? Não é possível. Aí depois dessa questão aí do aumento dos estagiários, eu vou ver também a possibilidade de outras melhorias para essa categoria. Então, eu não só luto pelos os estagiários, mas por outras categorias, inclusive eu sou favorável, né? Inclusive quem está me ouvindo neste momento, quando o pessoal fala, cargo de confiança não é para ter aumento, eu digo, ora, eu sou a favor que todos os efetivos tenham seu aumento digno, né? Ele é um servidor efetivo, ele tem que ganhar bem, porque aí ele tem o incentivo para trabalhar melhor. E os cargos de confiança também, eu já cobrei até o próprio prefeito. O prefeito tem mais de 10 anos sem aumentos, tem que aumentar, porque tem cargos de confiança hoje que ganha um pouco mais de um salário mínimo, R$200. Então, às vezes, o cargo de confiança é para toda hora, né? Trabalha de domingo a domingo, é à noite, não tem horário, então precisa também ser reconhecido, né? Então, eu tenho certeza que o prefeito tem sido sensível, principalmente nas minhas indicações. Está aqui nossa amiga Kekel, né, também que faz parte da assessoria. Então, inclusive, esses da central de abastecimento, ele já sinalizou, né, o dos estagiários, ele já sinalizou que vai melhorar o salário dos estagiários. Inclusive, vamos ter outra reunião para estar discutindo outros assuntos. Então, eu quero deixar aí, Dionísio, para a população de Alagoinhas, porque às vezes o povo fica falando, Jorge, mas a prefeitura está colocando estagiário e tal, o estagiário trabalha 6 horas, né? Se eu fosse um estagiário, eu não ficaria, mas não. Eu acho que o estágio é muito bom para o estagiário. Eu conheço pessoas, Julibá, que estagiou, quando eu entrei como vereador, em 2004, né? Eu conheço pessoas que hoje é subsecretário. Tem pessoas hoje que fez concurso público, né, que está na área, que foi estagiar na área de administração, fez concurso público e hoje está com salário de mais de R$8.000, né? E, por sinal, um bom funcionário. Então, o estágio, gente, é o início de tudo. É a largada, né? E nós precisamos valorizar. Já teve pessoas que disseram, Jorge, já pensou se você chegar a ser prefeito de Alagoinhas? Eu digo, se eu chegar a ser prefeito de Alagoinhas, pode ter certeza que eu vou lutar pelos salários dignos das pessoas, porque eu digo isso, Dionísio, porque quando a gente está em uma empresa, que a empresa reconhece o seu trabalho,
quando aumenta o seu salário, você fica alegre, porque ali você já vai sair com sua família, um dia de domingo, já é uma coisa extra, então precisa, além de tudo, não só o salário, mas também ter o reconhecimento e a dedicação pelas pessoas. Muito bem. Bom, esse foi o primeiro bloco. O Jolimar tem perguntas também para o Jorge. Aí ele vai preparar aí, porque depois do intervalo comercial tem mais perguntas para Jorge da Farinha aqui no Tribuna Popular, que volta já já, depois de um breve intervalo comercial. Do seu coração. Você liga, você fica, não sai. Ouro Negro FM é de